Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Um canal que é feito, especialmente para que a gente possa compartilhar essa interlocução, tão bacana entre a literatura, a arte, a cultura e a perspectiva da saúde mental. E hoje, mais uma vez, eu vou fazer a leitura, de um conto, de um livro que eu só vou dizer mais tarde qual o livro que eu estou lendo hoje. Então, antes de passar para a leitura do conto, eu convido vocês a curtir, compartilhar, a se inscrever no canal, quem ainda não se inscreveu, para estar sempre recebendo as notificações de um novo canal. Lembrando, que às quartas-feiras, sempre às 20 horas, eu vou estar postando um novo vídeo, tá bem? Então vamos lá. A Margarida. Agora ouve, lá fora no campo, junto ao caminho, está uma casa rural. Certamente já a viste alguma vez. Na frente, um jardinzinho com flores e uma paliçada que foi pintada. Junto da vala, no meio da mais bela erva verde, sobre ela, como nas grandes lindas flores esplendorosas dentro do jardim, e por isso crescia a olhos vistos. Uma manhã, estava ela completamente brotada, com as pétalazinhas brancas brilhantes que são como raios à volta do pequeno sol amarelo interior. Não pensava de modo algum que qualquer ser humano a visse ali na erva e que era uma pobre flor desprezada. Não, estava tão contente, volvia-se bem para o sol quente, olhando para cima, para ele, e ouvia a cotovia que cantava no ar. A Margaridinha sentia-se tão feliz. Parecia ser um grande dia santo, contudo, era segunda-feira. Todas as crianças estavam na escola, enquanto, sentadas nos seus bancos, aprendiam alguma coisa. Ela também estava sentada no seu caulezinho verde e aprendia coisas do sol quente e de tudo à volta. Como Deus é bom! E parecia-lhe bem que a cotoviazinha cantasse tão distinta e belamente e que secretamente sentia. E a Margarida olhava com uma espécie de deferência para cima, para a ave feliz, que sabia cantar e voar, mas não estava de modo algum entristecida por ela própria não poder fazer. Vejo e ouço realmente, pensou ela. O sol brilha em mim e o vento me beija. Oh, como fui bem dotada! Dentro, diante da paliçada, estavam muitas flores distintas e de bom porte. Sim, quanto menos perfume tinham, mais levantavam a cabeça. As peônias inchavam para fazerem-se maiores do que a rosa, mas não é o tamanho, de modo algum, que importa. As tulipas tinham as cores mais bonitas, bem o sabiam, e mantinham-se todas empertigadas para que se pudesse vê-las ainda melhor. Não davam a mínima atenção à Margaridinha lá fora, que por isso mais olhava para elas e pensava: como são ricas e bonitas! Sim, para elas voa o belo pássaro para visitá-las. Deus seja louvado por eu estar aqui tão
perto que posso ver tamanho esplendor. E precisamente quando assim pensava é que Tiririrí veio a cotovia voando baixo, mas não para as peônias e as tulipas, não. Baixo na erva, para a pobre Margarida, que ficou tão assustada de pura alegria que não sabia mais em que devia pensar. O passarinho dançou a volta e cantou. Oh, como a erva está tenra! Vede que linda florzinha com ouro no coração e prata no vestido! O ponto amarelo na margarida parecia verdadeiramente ouro, e as pétalazinhas em volta eram brancas, de prata brilhante. Ninguém pôde imaginar quão feliz a Margarida se sentia, não? O pássaro a beijou com o bico, cantou para ela e depois voou para o céu azul. Durou seguramente um quarto de hora até que a flor voltasse a si. Meio envergonhada, contudo, intimamente contente, olhou para as flores no jardim. Tinham visto a honra e a felicidade que lhe haviam concedido. Deviam compreender que a alegria era para ela. Mas as tulipas estavam ainda e sempre altaneiras como antes, com o sarcasmo estampado no rosto e vermelhas, pois tinham-se encolerizado. As peônias estavam completamente estupidificadas. Arque! Que bom não saberem falar, caso contrário, a Margarida teria ouvido um bom impropério. A pobre Florzinha bem podia ver que não estava de bom humor, e isso a magoou intimamente. No mesmo instante, chegou ao jardim uma criada com uma faca grande, bem afiada e brilhante. Dirigiu-se imediatamente para o meio das tulipas e cortou uma atrás da outra. Ui, suspirou a Margaridinha, é terrível, acabaram com elas. A criada foi-se embora com as tulipas. A Margarida ficou contente por estar entre a erva e por ser uma pobre florzinha. Sentiu-se verdadeiramente grata. Quando o sol se pôs, fechou as pétalas, adormeceu e sonhou toda a noite com o sol e com o passarinho. Na manhã seguinte, quando a flor feliz novamente estendeu todas as pétalas brancas, bem como os bracinhos para o céu e para a luz, reconheceu a voz do pássaro. Mas era tão triste o que cantava. Sim, a pobre cotovia tinha razões para isso, pois fora aprisionada e estava agora numa gaiola, junto à janela aberta. Cantava o voar livre e feliz por ali. Cantava os grãos novos e verdes nos campos e a bela viagem que podia fazer com as asas alto no céu. O pobre pássaro não estava de bom humor, preso na gaiola. A Margaridinha desejava tanto ajudá-lo, mas como conseguiria fazê-lo? Sim, era difícil pensar nisso. Puramente esqueceu como era bonito tudo à sua volta, como o sol brilhava quente e como se mostravam as pétalas lindas e brancas. Ai, só era capaz de pensar no pássaro preso, para o qual não estava em situação de fazer coisa alguma. Vieram então, naquele momento, dois rapazes do jardim. Um deles tinha nas mãos uma faca, grande e aguçada como aquela que a criada usara para cortar as tulipas.
Dirigiram-se logo para a Margaridinha, que não pôde compreender de modo algum o que queriam. Aqui podemos cortar uma bela turfa de erva para a cotovia, disse um dos rapazes, e começou a cortar um quadrado para o fundo, em volta da Margarida, de modo que esta veio a ficar no meio da turfa da erva. Arranca a flor, disse o primeiro rapaz, e a Margarida tremeu de medo. Ser arrancada era como tirar-lhe a vida, e agora queria tanto viver, pois queria com a turfa da erva para dentro da gaiola, para a cotovia presa. Não, deixa ficar, disse o outro rapaz. É uma decoração tão bonita. Assim, ali ficou assentada e foi para dentro da gaiola para a cotovia. Mas o pobre pássaro lamentava-se alto da liberdade perdida e batia com as asas de encontro às grades de ferro da gaiola. A Margaridinha não podia falar, dizer uma palavra de consolo, se bem que muito desejasse. Assim se passou toda a manhã. Aqui não há água, disse a cotovia presa. Saíram todos e esqueceram-se de dar-me uma gotinha para beber. A minha garganta está seca e arde. Há fogo e gelo dentro de mim. E o ar é tão pesado. Ai, vou morrer longe da luz quente do sol, da verdura fresca, de toda a beleza que Deus criou. E espetou o biquinho na turfa de erva fresca para refrescar-se um pouco. Então, caíram-lhe os olhos na Margarida e o pássaro acenou-lhe. Beijou-a com o bico e disse: também vais murchar aqui, pobre florzinha? Tu e a pequena mancha verde de erva valeram-me por todo o mundo que tinha lá fora. Cada ervinha tem de ser para mim uma árvore verde, cada uma das tuas pétalas brancas uma flor odorosa. Ai, falai-me apenas de quanto perdi. Quem, contudo, pudesse consolar, pensava Margarida, mas não conseguia mexer uma pétala. O perfume que exalava das finas pétalas, porém, era muito mais forte do que o que se encontrava normalmente nesta flor. Notou-o também o pássaro, e apesar de esgotar-se de sede e de, na sua dor, despedaçar as ervinhas verdes, de modo nenhum tocou na flor. Fez-me noite e veio depois alguém que trouxe ao pobre pássaro umas gotas de água. Estendeu então as belas asas, agitou-as com força, o seu canto foi um piar triste. A cabecinha inclinou-se para a flor e o coração do pássaro quebrou-se de privação e saudade. Não pôde a flor, como na noite anterior, fechar as pétalas e dormir. Ficou pendente, doente e entristecida, para baixo, para a terra. Só na manhã seguinte vieram os rapazes, que quando viram o pássaro morto, choraram. Choraram muitas lágrimas e cavaram-lhe uma linda cova que foi decorada com pétalas de flores. O cadáver do pássaro foi colocado numa caixa vermelha. Tinha de ser enterrado com realeza, o pobre pássaro. Quando vivia e cantava, esqueceram-no, deixaram-no ficar na gaiola sofrendo privações. Agora tinha pompas e muitas lágrimas. Mas a turfa de erva com a Margarida foi jogada fora, na estrada.
ninguém pensou nela, que contudo, mais do que todos, se apiedara do passarinho e muito quisera consolá-lo. Bem, esse conto é de 1838, né? E ele é um dos contos de Andersen, né? Numa tradução direta do dinamarquês, né? De um livro, então, das edições paulinas, que se chama Contos de Hans Christian Andersen, que eu vou estar colocando, então, aí na descrição, né? Do vídeo de hoje. E esse conto, ele fala sobre muitas coisas, né? Dá muitas reflexões. Tem um escrito depois do conto que diz o seguinte: breve e emotivo conto criado por Andersen, este reflete a visão do mundo humanitário, que singulariza sua criação libertária, o amor à natureza livre, às flores, pássaros, sol. A defesa dos fracos perante a ameaça dos fortes, que com indiferença pôde destruí-los. Segundo carta sua amiga Henriette Ruff, Andersen informa em 22 de junho de 1838 que escrevera um novo conto, A Margarida. E bastante emotivo, espero que ele umedeça todos os olhos azuis e mesmo os castanhos. Embora tenha sido inventado por Andersen, os pesquisadores apontam como possível motivo inspirador o poema Sobre uma Cotovia, do poeta dinamarquês, seu conterrâneo Stephen Blicher, de 1782-1848. Então, talvez, né, esse conto ele possa nos inspirar e nos trazer a presença do quanto a liberdade ela é importante para a criação, para a inspiração, né? E aqui eu vou fazer uma reflexão pequena, né? No sentido do porquê que a gente fala sempre na reforma psiquiátrica e no cuidado em liberdade, né? Porque muitas vezes a gente imagina que cuidar tem que aprisionar. Cuidar é respeitar, é andar junto, é acolher, é se ajudar mutuamente. Então, quando a gente pensa sobre a saúde mental numa perspectiva de cuidado e liberdade, é para que a gente possa preservar a singularidade das pessoas, a beleza das pessoas. E que a gente entenda que todos nós temos momentos difíceis, podemos ter dificuldades, mas sempre a gente pode passar, atravessar esses períodos, né? Então, o conto, e vocês podem estar fazendo milhões de reflexões, e vocês podem estar colocando aqui nos comentários, mas a gente precisa muito entender que a beleza da vida, ela tá na capacidade da gente de libertar, de deixar fluir e de se entrelaçar um com o outro na perspectiva do acolhimento, do afeto, do respeito, né? E tantas outras coisas. Eu vou parar de divagação, né? Senão vocês sabem que eu vou longe. Então, muito obrigada por me acompanharem mais uma vez nessa leitura e que essa leitura também possa ser inspiradora para cada um e para cada uma que está acompanhando esse canal. Até a próxima!